Voltamos com o terceiro e último bloco do Gente em Destaque. Eu sigo na nossa conversa com a ex-presidente Lucimar Ponciano. Bom, Lucimar, a gente terminou o bloco falando do seu desafio na presidência da Câmara. O que você avalia como base do seu mandato de presidente e também nos seus 4 anos como vereadora em relação a projetos, a acompanhamento de comunidades, como a do Mississippi, por exemplo? Queria que você falasse um pouquinho desse apanhado. Então, a trajetória como presidente, a primeira coisa é a responsabilidade de administrar o poder legislativo, o orçamento, né, que é um orçamento, na época foi de mais de 20 milhões de reais, mas eu, enquanto presidente, fiz da forma que eu acho que deveria ter sido realizado, uma economia que a gente devolveu nesses 2 anos quase 7 milhões de reais para a Prefeitura de Jacareí atender a população. Então foi assim, uma análise de responsabilidade no gasto justo e uma certa economia nos contratos que precisava ser feito. E enquanto presidente, aqui eu fiz várias amizades. Lógico que a gente não consegue agradar todo mundo, então enquanto presidente talvez eu desagradei algumas pessoas. Busquei unir os vereadores em alguns projetos comuns, né? Mas às vezes o consenso em 13 cabeças, às vezes foi meio difícil. Mas questão de projetos, eu me preocupei em ter projetos que hoje, para a limpeza pública, um dos primeiros projetos que eu fiz foi da questão que o prefeito ele pode mandar limpar as áreas e cobrar a mais do proprietário, porque hoje a gente vê que a responsabilidade não pode ficar só nas mãos do prefeito, porque hoje a maioria dos terrenos baldios, por exemplo, inclusive público, tem muita notificação, muita multa, mas quem sofre são os moradores vizinhos, né? Que nem a gente pega aquela Padre Eugênio ali, 4 anos de vereador, eu brigando por aquela Padre Eugênio e até hoje é mato, uma área grande, né? Então pega essas áreas grandes como modelo, limpa e pega um pedaço de área para pagar as multas, o gasto, e constrói uma casa popular ou faz uma área que a comunidade precisa, né? Então, quer dizer, de solução, meios tem. É uma lei que eu sinto que não foi, está em órbita ainda, né? Não foi colocado nada em prática. Fiz leis para entidades sociais, né? Fiz leis também de prevenção à vida, lei do Cerol, lei de vários cuidados que tem que ter, né? Então, a gente trabalhou bastante lei para o meio ambiente. Continuei acompanhando toda a luta de política pública de regularização fundiária, ali a comunidade da Estância do Porto Velho, a comunidade Jardim Paraíba, a comunidade do Mississippi. A gente sempre está acompanhando também, agora eu conheci também a comunidade lá do Bom Jesus, lá do lado do Bandeira Branca, também eu estou acompanhando, né? Embora não esteja aqui na Câmara, essas lutas continuam, porque é a bandeira de antes de eu ser vereadora, né? Desde 80 a gente está trabalhando com comunidade carente. Então, a gente continua ainda essa proximidade, continua ainda tendo um bom diálogo, que eu quero agradecer a todos os secretários da rede pública que continuam me atendendo, independente de eu estar ou não na Câmara, porque eles entendem a responsabilidade do gestor público e atendem a comunidade especial da saúde aí. E é verdade, só um parênteses, e é verdade quando, por exemplo, você como presidente, você é um cargo mais administrativo, que tem que ficar assinando documento do que ir para a rua, você ficou, entre aspas, mais presa aqui no prédio da Câmara do que saindo para a rua? A secretária administrativa ali, a Requina, teve que ter um pouco de paciência, né? Porque tinha os eventos e a presença de autoridade do município, né? Querendo ou não, era a segunda autoridade maior da cidade. E também tinha os compromissos com a comunidade, né? Então os assessores ficavam loucos da vida. E tem a responsabilidade, então a gente tinha que dividir tudo, mas é um pouco bem administrativo, mas a gente conciliava bem, né? Inclusive com o legislativo também, com o jurídico, é meio assim, mas deu certo, graças a Deus deu certo, não tive nenhuma dificuldade com o secretário-diretor da casa, com os servidores também, mas assim, foi uma experiência ímpar estar aqui, mas toma o tempo a gente estar na rua mesmo, né? E acho que nos 2 últimos anos, como seu mandato de vereadora, você foi se mostrando um posicionamento um pouquinho contrário ao que o prefeito fazia, fez alguns questionamentos, e em 2020 você mudou de partido, saiu do PSDB e foi para o MDB numa outra chapa de candidatos, que era a oposição ao prefeito Isaías. Por que você resolveu fazer essa mudança? O que aconteceu nesse meio tempo aí?
Olha, eu sou uma pessoa, personalidade forte, né? Até no meu jingle de campanha tinha, né? Personalidade forte. Quem me conhece também sabe que eu sou assim. Em casa, na família, na igreja, na sociedade, na escola. Eu era muito, na faculdade, brigava muito porque eu gosto de responsabilidade. Então, quando eu me vi no PSDB, não sendo bem ouvida, então falei, bom, na política não dá para ser né? Coadjuvante, De ninguém. Né? Então, foi o mesmo problema que você enfrentou quando estava afiliado ao PT. Exatamente. Daí então, só que agora era diferente, né? Eu era vereadora da gestão, né? Vereadora que lutou, trabalhou bastante para o prefeito administrar a cidade, que a gente ama. Então, daí eu vi que estava tendo muito descontentamento. Daí eu falei, bom, então não tinha maneira de eu sair do partido sem esperar a janela. Então eu esperei a janela e mudei com o MDB, que são pessoas engajadas na comunidade, engajadas no comércio. Então a gente montou um grupo e vamos que vamos, porque é importante a gente ter liberdade. Sabíamos que ia ser difícil eleger um vereador na eleição de 2016, porque 2020, aliás, né? Porque tinha 370 candidatos, 14 candidatos só nos bairros lá vizinho, né? Então tem várias estratégias contra a gente também, questão financeira. Então foi bastante coisas que agravou nesse resultado de não ser reeleito em 2020. Mas o grupo, estou no MDB, a gente tem um grupo aberto para discussão, né? Então não dá para você continuar no partido recebendo algum tipo de pressão. Então se eu estou incomodando, é mais fácil sair. Então a minha vida é assim, se eu incomodar, eu dou licença para as pessoas continuar com os objetivos e as metas nossas. E a minha meta foi não vender para interesse, não tinha nenhum cargo na prefeitura, né? E eu lia todos os projetos que entravam nessa casa, junto com meu chefe de gabinete, debatíamos internamente os projetos, fazíamos emenda assim, porque é a propositura do vereador. Agora, não dá para a gente viver sob chantagem olha, se não fizer assim, não vai ser atendido num pedido para a comunidade. Então, esse tipo de perfil de político é que está acabando com a sociedade do município, com a sociedade brasileira. Né? Então, não é troca de interesses. Tem que ver o que é prioridade para uma comunidade, o que é prioridade para uma cidade e executar. Né? É lógico que a gente não vai agradar todo mundo, como eu não agradei o prefeito, não agradei vários vereadores, não agradei várias pessoas do partido, mas assim, eu tenho o meu jeito político que eu acho que tem que ser e graças a Deus a gente conheceu o grupo do MDB que pensa igual, responsabilidade, seriedade e servir a comunidade de Jacareí. E como é que foi essa campanha de 2020 num cenário de pandemia, com as pessoas numa campanha totalmente diferente, não podendo fazer reuniões, não podendo se encontrar, o corpo a corpo que você tanto fez a campanha não podia acontecer por causa da pandemia. Como é que foi essa experiência da campanha de 2020 no meio disso tudo aí que a gente estava vivendo e vive ainda? Então, ser vereador é mais difícil que o concurso público mais disputado que existe no Brasil. Porque sempre que eu falo para vários candidatos, ter 300 votos não é fácil. Porque você vai fazer uma disputa no seio de uma família, numa sociedade, numa comunidade que tem vários amigos bons e comuns. E daí entra na parte de estratégia política. Né? Que nem o Partido Novo, sem muitos recursos, você vai concorrer com partidos que já têm recursos, que administram a cidade, né? Que tem minado várias mãos em todo lugar, então é difícil mesmo. Mas assim, para mim o mais difícil foi não poder sentar com a comunidade, reunir com as comunidades, porque é ali que você faz os multiplicadores. Então eu não consegui fazer isso, por conta da pandemia. Então, eu estou muito assim centrada nessa questão das medidas da pandemia do Covid-19, porque a gente está vendo o caos que está hoje. Então, eu não fiz reuniões em comunidades. Eu fiz reuniões só com a família. E a gente andava muito nos bairros com máscara, com álcool gel direto. Então, isso dificultou muito, né? E a concorrência também, e as estratégias de oposição foram bastante. Né? Porque, querendo ou não, eu era uma pessoa que iria incomodar, tanto o governo atual ou como aquele que fosse vir, né? Mas meu nome é trabalho e responsabilidade, não vou fugir nunca disso. E nesses 4 anos de mandato que você teve, 2017 a 2020, ficou algum arrependimento? Não, nenhum
não porque eu fiz várias amizades, eu ando na cidade, sou bem cumprimentada, muito respeitada, né, por várias autoridades, por juízes da cidade, promotoria pública, defensoria pública, líderes, né, 144 bairros da cidade, eu conheci 90. Né? Era muito procurada por liderança de bairro no meu gabinete, as entidades sociais que a gente pôde ajudar bastante. Então, assim, não tem nenhum arrependimento, não. E agora que você saiu, você reassumiu o seu cargo na prefeitura do concurso que você fez lá em 92, né? Isso, eu reassumi meu cargo de oficial administrativo, retomei na prefeitura. Estou num lugar insalubre, inseguro, já reclamei direto para o prefeito, né? Porque enquanto servidora a gente tem que continuar reivindicando os nossos direitos, né? Principalmente de trabalhar bem, ser feliz no trabalho, executar suas atividades. Então eu retomei ali no arquivo central da prefeitura, estou lá executando minha carga diária, né? Das 8 às 5 e continuando o meu diálogo, minha proximidade com as comunidades, mesmo à distância por conta da pandemia, mas aí isso vale a importância das redes sociais, né, do WhatsApp. Então a gente continua com esse vínculo com a comunidade, resolvendo várias questões aí de saúde, questões sociais aí, porque nós continuamos representando a população. Para a gente encerrar a nossa conversa, depois de ter revisto toda a sua trajetória, né, desde governador Valadares até a sua vinda a Jacareí, falando dos seus pais, do que você sente mais saudade hoje na sua vida, Lucimar? Sem dúvida nenhuma dos pais da gente, né? Porque minha mãe, principalmente, meus irmãos, dá muita saudade. Pelo exemplo, pela ausência, né? Que nem, por exemplo, trabalhar na política não é fácil, né? Precisa ter um coração voltado para o outro, voltado para o próximo. E muitas vezes pesar o que vale mais, é o ser ou o ter, né? Então, para mim, sempre vai valer mais, sempre o ser, né? Olhar as pessoas como gente, como ser humano. Então, isso minha mãe ensinou muito e a política cansa bastante a gente nesse sentido. Você tem que brigar bastante, ser muito persistente, autêntica e buscar fazer a justiça da maneira que você pode. Então, isso tem muita falta, porque qualquer coisinha tinha minha mãe lá, né? E hoje é meio difícil. A mãe conhece a gente pelo olhar, pela acolhida, mas a gente tem vários amigos aí, várias pessoas hoje que representam. Mas, assim, sem dúvida nenhuma que dá mais saudade da minha mãe. Tá certo, eu quero agradecer muito a sua presença aqui no nosso programa. Muito obrigado por ter aceitado esse convite. Eu que agradeço, Rodrigo, mais uma vez, a oportunidade de estar aqui na TV Câmara. Uma TV que eu respeito muito, uma equipe que eu admiro bastante, porque mesmo em 2015, mesmo ficando um mês quando tinha reportagem da Câmara, em 2020 o pessoal me conhecia. Então aqui hoje eu ando na cidade, o pessoal eu te vejo na televisão, então é bem visto aqui. Então mais uma vez eu agradeço a oportunidade, que Deus abençoe a todo mundo e que todo mundo tome cuidado com o Covid-19. Tá certo, obrigado pela sua entrevista. O programa Gente em Destaque fica por aqui. A gente volta numa próxima oportunidade e até lá.